Oi, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre as abordagens psicossociais no tratamento da esquizofrenia, baseadas no capítulo do livro Psicoterapias, de Cordioli e colaboradores. Bom, a esquizofrenia é um transtorno mental grave, exige uma combinação de tratamento medicamentoso e intervenções psicossociais. No início do capítulo, tem a divisão entre esquizofrenia e demência, devido às diferenças técnicas psicoterapêuticas indicadas para cada uma delas, tanto na esquizofrenia quanto na demência, porque mesmo sendo doenças do cérebro, as técnicas para lidar com isso são diferentes. Então, apesar dos avanços com os neurolépticos, ainda há desafios no tratamento da esquizofrenia. E as abordagens psicossociais, elas visam complementar o tratamento medicamentoso, e isso gera uma melhora na qualidade de vida. Esquizofrenia tem vários desafios. Compromete a interação social, a capacidade de lidar com o estresse, o autocuidado, o relacionamento familiar. E tem a necessidade de um plano terapêutico global, porque é essencial unir intervenções farmacológicas e estratégias psicológicas e sociais. E o plano deve ser adaptado às necessidades de cada paciente. E os fatores que influenciam as habilidades do paciente são o tipo, a intensidade dos estressores, a rede de apoio social, a capacidade de resolver problemas da vida cotidiana, e também tem a relação ambiente-paciente e o agravamento dos sintomas. Os fatores como mudanças brutas, mudanças rápidas, demais, superestimulação, privação social, pode descompensar o quadro e agravar os sintomas do paciente com esquizofrenia. No nosso capítulo, a gente tem um exemplo clínico, que é o nosso paciente. Ele melhorou com medicação, ele fez treinamento em habilidades sociais, ele manteve adesão no tratamento com clozapina. Isso mostra que a prática psicossocial contínua, ela ajuda na adaptação e nas relações. Os déficits em esquizofrênicos. Tem a dificuldade em perceber pistas sociais, processar informações corretamente, escolher respostas adequadas. E esses déficits têm relação com alterações cognitivas e podem ser trabalhados com técnicas apropriadas. E vale a gente ressaltar a importância das abordagens psicossociais junto à farmacoterapia. E nas próximas páginas do capítulo, o livro aprofunda técnicas como a terapia psicológica integrada. E agora as meninas vão continuar falando um pouco sobre o nosso capítulo. Tratamento psicossocial. O tratamento base, ele é através dos fármacos, Mas o tratamento, ele vai bem além. O psicólogo, ele tem um papel fundamental nesse processo. Eu diria até mesmo indispensável. Ainda mais em um tratamento de longo prazo, tal como o da esquizofrenia. Existem vários tratamentos psicossociais, tais como psicoterapia em grupo, intervenções de grupo, intervenções familiares, treinamentos de habilidades sociais, entre outros. Evidências de eficácia de abordagens cognitivas e comportamentais nesse tipo de tratamento. Como já mencionado anteriormente, tem a intervenção familiar, terapia psicodinâmica, tem terapia cognitivo-comportamental, a terapia cognitivo também, juntamente com treinamento de habilidades sociais e treinamento para a solução de problemas. Outro ponto que deve ser destacado aqui é sobre o programa de reabilitação cognitivo, Nele foram selecionados e avaliados 12 estudos investigações que utilizaram a prática de habilidades cognitivas, E que aqui seja aplicado ou em grupo ou até mesmo de forma individual. Alguns desses estudos, eles destacam também o treinamento de habilidades com a administração de estratégias conduzidas por profissionais, diretamente com o paciente, em contato com situações na comunidade. E os resultados, eles apresentaram efeito de melhora mais significativo do que o treinamento padrão, E outro ponto aqui sobre a investigação de técnicas mais estruturadas, tal como a TCC.
pode melhorar potencialmente o funcionamento do paciente, diminuindo a rigidez cognitiva e contribuindo também, né, para habilidades individuais, fornecendo uma forma melhor de lidar e melhorar a aderência ao tratamento, né? O texto, ele deixa bem claro, ele ressalta sobre a fase aguda e a crônica, né? Ainda falando sobre esse processo de intervenção. Na fase adulta, a intervenção, ela envolve a provisão de um ambiente de limites, né? Com uma contenção montada, de que o paciente se sinta em segurança, né? Usando observação constante e abordagens e diálogos objetivos e claros. Já na fase crônica, aqui pode ser mantida técnicas de reforço comportamentais novos, por meio de condicionamento, dramatização, premiação e, de novo, trabalhando o treinamento de habilidades sociais que foram perdidas, né, com a doença. Na esquizofrenia, a descrição das intervenções é feita de acordo com a fase da doença. As duas fases são fase aguda e fase crônica. Na fase aguda, as intervenções têm que ser voltadas para propiciar ao paciente um ambiente seguro, adaptado ao indivíduo, onde o paciente se sinta em segurança de aderir melhor ao tratamento, porque ele vai se sentir seguro e acolhido. Além disso, as intervenções também têm que ser voltadas na fase aguda para uma observação constante, observando questões como higienização, alimentação, propiciar de um ambiente estável, organizado, que se adapte às necessidades do indivíduo. Tudo isso levando esse paciente a se livrar dos atos indesejados, gerando comportamentos novos. Já na fase crônica, além de reforçar a aquisição desses novos comportamentos, isso é importante fazer através de elogios a cada novo comportamento adquirido, premiações. Então, você reforça a aquisição desses novos comportamentos na fase crônica, mas trabalha também o treinamento de habilidades sociais. Quando nós falamos em um transtorno como a esquizofrenia, os pacientes que têm esse transtorno, uma das partes mais prejudicadas é a questão da integração e interação social. Então, trabalhar com ele técnicas que levem ele a adquirir habilidades sociais, poder novamente se comunicar, é muito importante, inclusive para a melhora do seu quadro. Mas é importante também que se trabalhe a intervenção voltada para as famílias desses indivíduos. Então, você não vai trabalhar apenas com o paciente, você também vai trabalhar a intervenção com as famílias. De uma forma geral, nós podemos citar 4 tipos de intervenções como exemplo. Por exemplo, intervenção de apoio. Ela vai enfatizar o quê? A escuta empática, o acolhimento em si, auxiliando o paciente e a família a reconhecer e lidar com os fatores estressores. Ele precisa saber lidar com esses fatores, por quê? Para que evite a exacerbação da doença. Um segundo tipo de intervenção é a intervenção da grupoterapia, que é muito importante em casos como de pacientes com esquizofrenia. Por quê? Porque propiciam aos pacientes a oportunidade de um apoio mútuo, uma reflexão e a prática das novas habilidades sociais. No terceiro tipo, nós falamos do gerenciamento de casos, cujo objetivo principal é reduzir as deficiências psicossociais por meio da melhoria do acesso desse paciente e da sua família aos inúmeros recursos terapêuticos existentes. E por fim, se voltando mais para o lado das famílias,
nós temos o quarto tipo, que é das intervenções em família, que é trabalhada, uma das técnicas muito utilizadas aqui, é trabalhar com grupos multifamiliares, uma vez que estes grupos fortalecem sistemas de suporte social, redução do isolamento, redução dos sentimentos de culpa, estigmatização. Uma das formas também que é importante se utilizar é a psicoeducação, tanto com as famílias quanto com o próprio paciente. Porque através da psicoeducação, você vai mostrar para estas famílias, para estes pacientes, você vai falar a respeito da doença, dos fatores estressores, de como lidar com esses fatores estressores para tentar minimizar ao máximo. Vai trabalhar sobre a questão do uso correto dos fármacos, levando a família a se sentir segura para lidar com esses pacientes, principalmente na fase aguda. Não esquecendo também que a família precisa ser educada para trabalhar com os sinais de alerta de recidiva, que quando está principalmente na fase crônica é normal de se acontecer. Então você vai educar essas famílias para perceberem sintomas do tipo comer menos. O paciente de repente começa a apresentar depressão, ver menos os amigos, se preocupar antecipadamente com uma possível hospitalização, ter ilusões visuais. Quando a família é educada sobre esses sinais de alerta, você trabalha com ela técnicas que ela vai utilizar para ajudar o paciente nessa decisão da doença, para que evite que isso aconteça. Então você vai auxiliar essa família a ajudar o paciente nos manejos de estresse, nos manejos de desorganização do pensamento, vai trabalhar estratégias do manejo nas questões de alucinações e delírios, tudo isso para proporcionar para este indivíduo uma qualidade de vida e uma reintegração social. Agora vamos falar sobre a terapia psicológica integrada para esquizofrenia, conhecida como IPT. Esse é um programa criado na Alemanha e é o primeiro tratamento sistemático manualizado para grupos de pacientes com esquizofrenia. Ele une estratégias psicossociais e cognitivas, mostrando resultados positivos em meta-análise. A estrutura do IPT é composta por 5 subprogramas: a diferenciação cognitiva, a percepção social, a comunicação verbal, habilidades sociais e a resolução de problemas interpessoais. Os 3 primeiros focam em funções cognitivas básicas, os 2 últimos em habilidades sociais mais complexas. As técnicas incluem introdução, modelagem, roleplay, feedback e reforço positivo. O conteúdo do IPT aborda situações do cotidiano, como vida familiar, relações interpessoais, atividades domésticas e lazer, geralmente aplicado em grupos de até 10 pessoas com características cognitivas semelhantes, mas também pode ser usado individualmente, especialmente os 3 primeiros subprogramas. Cada subprograma segue etapa com dificuldade crescente, por exemplo, na diferenciação cognitiva, os exercícios com cartões e sinônimos; na percepção social, a análise de imagens do cotidiano; na comunicação verbal, desde repetições de frases até comunicação livre; e nas habilidades sociais, o foco está no roleplay, com situações como iniciar uma conversa ou recusar pedidos de forma assertiva. Na resolução de problemas interpessoais, os passos incluem a identificação de um problema, a análise da situação, o processamento cognitivo, geração de alternativas, avaliação das alternativas, escolha de uma solução, planejamento e tarefas para casa como relato posterior. O processo é longo e gradual, podendo durar semanas ou meses, e contribui para a melhoria das relações interpessoais e da qualidade de vida dos participantes. As metas no tratamento do paciente esquizofrênicos envolvem o manejo de sintomas e de uso da medicação. Alguns exemplos é informar o paciente sobre como as drogas agem, ensinar como avaliar sua própria resposta ao medicamento, identificar efeitos colaterais e buscar ajuda. Aprender a contratar profissionais em caso de necessidade. Há evidências que justifiquem o uso da técnica psicoterápica com pacientes esquizofrênicos por melhorarem a adesão ao tratamento, a reabilitação e fortalecerem a aliança terapêutica. A gente vai estar falando agora sobre o manejo psicoterápico para pacientes esquizofrênicos. Existem várias evidências que justificam o uso de técnicas psicoterápicas especificadas para esquizofrênicos, que consistem em melhorar a adesão do paciente ao tratamento, à medicação, e também acaba facilitando a sua reabilitação.
e, consequentemente, ajuda a melhorar a aliança terapêutica. Algumas técnicas de manejo consistem na posição corporal não ameaçadora, que evita o contato visual direto com o paciente. Falar de forma indireta, usando o pronome na terceira pessoa, ele ou eles. Reciprocidade e tom emocional, que é expressar atitudes e emoções paralelas ao do paciente, sem corrigi-las ou interpretá-las, fazendo com que ele se sinta compreendido. Negação da doença. A negação da doença pode ocorrer como consequência de sintomas psicóticos, de um déficit neurológico ou de uma defesa psicológica. Algumas técnicas de manejo seria dar apoio às reações que podem surgir no paciente, como, por exemplo, sentimentos depressivos, de falha, desesperança ou até mesmo as ideias suicidas. Mostrar para o paciente que seu sentimento de fracasso pode representar, na verdade, um progresso, um avanço. Outro ponto aqui é a sensação de estigmação, que muitos pacientes não admitem, né? Porque se eles admitirem, eles acham que eles vão estar assumindo que são doentes. E algumas técnicas de manejo seria um discurso performático, que consiste em uma declaração grande de poder e persuasão. E também, esse discurso pode estar dando um asseguramento ao paciente esquizofrênico. Geralmente, é feito com uma pessoa que passa segurança para eles, que transmite essa sensação para eles. Entra aí também a desmoralização do paciente, que é a ocorrência de baixa autoestima ou sentimentos de desvalia. Uma técnica de manejo seria manter a atitude positiva, uso de manifestações de aprovação e admiração, dar uma palavra de motivação para ele, uma palavra positiva, passar confiança para ele, seria alguma dessas técnicas. Outro ponto aqui é a sensação de perda do controle mental. Os pacientes podem se sentir aterrorizados ao perceber que não são mais capazes de manter um funcionamento mental coerente. Aí entra algumas técnicas de manejo, que é o reasseguramento, que é demonstrar que é possível entender os sentimentos de medo do paciente sem que ele precise explicá-los, o fato de dizer que sua reação é adequada à situação, mas sem se mostrar assolado pelos sentimentos ou pela experiência de descontrole do paciente. A companhia também é fundamental. A sua companhia vai mostrar confiança para ele, a sensação de paz, que ele está seguro, mas sem excesso de intervenções verbais, que isso aí pode estar aumentando a ansiedade do paciente. Algumas questões em abertas e perspectivas futuras. Apesar de haver uma série de evidências favorecendo o efeito de intervenções psicossociais em esquizofrenia, ainda é necessário definir mais claramente o mecanismo de ação dessas terapias, especificando-se vias cerebrais, circuitos e moléculas envolvidas. Em especial, existe a necessidade de maior estudo da associação entre as terapias psicossociais e os fatores neurotróficos, que já foram identificados como associados ao efeito de antidepressivos e também estabilizadores. O aumento de evidências do efeito das terapias psicossociais é associado à correta identificação dos mecanismos neurofisiológicos e bioquímicos associados a estas, abrirá uma via à potencialização dos efeitos. Agora vamos para as considerações finais. As terapias psicossociais têm evidenciado efeitos de tamanho considerável nos portadores de esquizofrenia, porém precisam ser empregados em grupos mais heterogêneos de pacientes e em fases diferenciadas da doença, para que se conheçam mais claramente seus efeitos e limitações. Adicionalmente, elas necessitam ser introduzidas no currículo de cursos de formação de psicoterapeutas para que possam ser entendidas para uma parcela maior de pacientes esquizofrênicos e seus familiares. Como vimos no capítulo, as abordagens psicossociais elas são essenciais no tratamento da esquizofrenia porque vai além do medicamento e ajuda o paciente a recuperar sua autonomia, melhorar o convívio social e lidar com o dia a dia. E o foco é tratar a pessoa como um todo, respeitando suas limitações, mas principalmente apostando nas suas possibilidades de evolução.